Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode fazer, quais técnicas que você pode utilizar para criar a sua questão problema ou pergunta norteadora. Lembrando aqui rapidinho que questão problema e pergunta norteadora é a mesma coisa, só que alguns professores começaram a confundir a questão do problema, criar mais de uma pergunta, trabalho que vinham com 3, 4 perguntas, e nas bancas a gente começou a verificar todo mundo falando, não, me crie uma questão problema norteadora, e acabou confundindo alguma coisa nessa questão de conceito, né? Mas eu esclareço que questão problema e pergunta norteadora é a mesma coisa. Só que, às vezes, quando você está traçando um problema, podem surgir mais questões. Por isso, você vai ter uma questão que vai nortear, uma questão problema que vai nortear toda a existência do seu estudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a pesquisa inicial. Você pode ir no banco de teses da CAPES, no banco de dissertações e teses da IBCT e começar a fazer uma pesquisa dentro da sua área, da linha de interesse de investigação, da sua temática que você está pesquisando, sobre os materiais existentes acerca daquele assunto que você quer. Pesquise, colete os materiais que mais lhe interessam e veja se você encontra nesses materiais uma lacuna a ser investigada. A questão problema ou a questão norteadora, ela tem que ser quase justificada por essa inexistência. É a grande dificuldade que as pessoas têm com relação ao ineditismo do material. Eu tenho que criar um material inédito que nunca foi pesquisado. E muitas vezes as pessoas superdimensionam esse ineditismo. É claro que a nossa mente, a nossa capacidade de criação é limitada. Na verdade, esse ineditismo, essa questão particular, esse trabalho que tem que ser uma tese não investigada, ela é uma lacuna existente na literatura, nos estudos científicos, nos artigos como um todo. Então, uma vez que faltou uma resposta, e aí você vai ver que lá nas teses e dissertações, nas conclusões, os próprios autores, né, vão falar quais são as limitações desses estudos, quais são as proposições para pesquisas futuras. Eles já colocam, né, já norteiam as necessidades que ainda restam de ser tratada. Isso é muito bom para você investigar principalmente nos materiais que são novos, porque eles mesmos apontam essa necessidade de estudos futuros. Então, é uma coisa interessante para você pensar. Outra questão que você pode abordar após essa pesquisa é entender se dentre esses estudos que você coletou, se existe algum deles que trouxe alguma ferramenta, alguma metodologia, alguma coisa que você consiga no sentido de metodologia, de aplicação de ferramenta utilizar. Por exemplo, existem estudos para mensurar depressão e ansiedade que usam o DAS-21, que é uma ferramenta já validada, já consolidada para mensuração do estresse e depressão. Outras ferramentas, como existem ferramentas que mencionam a religiosidade do indivíduo, a espiritualidade do indivíduo, às vezes você está trabalhando com percepção, existem algumas ferramentas que falam sobre percepção, então são ferramentas que você pode utilizar e quando você pesquisa em teses e dissertações, essas ferramentas estão na íntegra. Por isso que nessa primeira pesquisa, eu não aconselho que você vá em bancos de dados de artigos científicos, porque os artigos científicos eles são pequenos e eles são reduzidos. Não tem como você saber passo a passo o que foi feito, as ferramentas que foram utilizadas, na maioria não estão no artigo. Lá são os resultados e são reduzidos porque existe a questão da revista, as normas, etc. Já nas teses e dissertações, você consegue ter acesso ao material inteiro, ao material robusto. Então, para você encontrar essas ferramentas, para encontrar lacunas, para encontrar problemas que possam ser norteadores ali para a sua questão problema e para o seu problema, esses bancos de dados vão ser uma mina de ouro, porque você vai conseguir até entender como compor
uma questão problema. Todos eles têm lá questão problema, questão norteadora. Então você vai, olha o que eles propuseram, veja onde eles chegaram e vai ser muito mais fácil para você criar a sua questão norteadora. Outra questão que eu tratei no vídeo do que não fazer, e agora eu vou estar colocando para você fazer essa pergunta, é a clareza da pergunta. Então, é necessário que a sua pergunta norteadora traga elementos já que vão levar o leitor, que vão levar os professores avaliadores, que vão levar aqueles pesquisadores que estão investigando o material na sua temática a compreender exatamente o que você propôs e até onde você conseguiu chegar. Por isso, é necessário que a sua questão norteadora ou a sua pergunta-problema traga um português claro, um português legítimo, tendo cuidado para a questão de conceitos, tendo cuidado para a questão de colocar claro o que você está fazendo. Então, se você está trabalhando com profissionais de enfermagem, coloque profissionais de enfermagem. Se você está trabalhando com saúde pública, coloque saúde pública. Coloque terminologia que as pessoas sejam comum para as pessoas da sua área ou as pessoas que procuram investigações na sua área. Vou falar mais uma vez. Esse não é um problema só de aluno, tá? Esse é o problema de professores que às vezes tentam colocar ou superdimensionar uma pesquisa por ego, para mostrar que estão trabalhando uma determinada coisa, só que inviabiliza o acesso ao material, porque as pessoas leem o material, leem as perguntas norteadoras, ou a pergunta norteadora, lê a pergunta para ver se ela vai chegar respondendo, ou se vai trabalhar com o que ele quer, e não encontra respostas. E às vezes tem professores e alunos que usam uma terminologia, uma linguagem tão distante daquilo que o aluno quer fazer, ou daquele universo que o aluno está trabalhando, que não consegue interesse por parte dos leitores. Aí você me pergunta, professora, por que eu tenho que pensar nessa questão dos leitores? Será que se eu deixar um português muito simples, eu não vou ter problema? Por isso que eu estou falando que é um problema de professores e problema de alunos, tá? Nós estamos numa época em que a sociedade está cheia de problemas. Sempre esteve assim, mas eu acho que a comunicação nos traz ferramentas rápidas, nos traz ferramentas práticas para que a gente consiga responder esse problema. O que eu vejo agora é uma alta produção de materiais científicos e pouco materiais que consigam chegar nas sociedades para serem aplicados. Pense comigo, se nós produzíssemos materiais passíveis de ser aplicados no dia a dia, passíveis de ser aplicados nas comunidades, no sistema público, na criação de política pública, nossa sociedade poderia ser muito melhor. Nossos pesquisadores hoje publicam muitos materiais por dia, o Brasil publica muitos materiais, mas como esses materiais são recebidos pela população, são recebidos pelos acadêmicos, e muitos desses problemas são na composição do próprio título, da própria questão problema e da própria metodologia, que não consegue se aproximar da sociedade, fica uma coisa distante. Já falei, esses últimos meses eu tenho visto muitos trabalhos que eles acabam se propondo a investigar um contexto ou uma situação que não é claro na pergunta. Então, mas o meu professor quer assim. Então, cabe a você conversar com o seu professor e trazer esse contexto. Olha, professor, na minha área eu pesquisei esse material, as pessoas que procuram desta forma, vão compreender desta forma e eu vou conseguir o meu melhor objetivo. Então, esse é um cuidado que você tem que ter na composição da sua pergunta, problema ou questão norteadora. Outra questão é você justamente não se preocupar nessa composição da pergunta com a questão dos conceitos. Eu citei alguns aqui que devem ser levados em consideração, como o conceito de pós-modernidade, como o conceito de análise de discurso, sustentabilidade. São palavras que possuem conceitos de vários pontos de vista,
ou não possui conceitos consolidados, então você tem que pegar uma abordagem para trabalhar, ou podem levar a outra compreensão, como análise de discurso, por exemplo. Então, análise de discurso já é uma teoria, nome de uma teoria, e às vezes as pessoas querem falar análise de conteúdo e acabam falando análise de discurso. É um cuidado que você tem que ter com relação ao português, tá? Com relação à composição da linguagem, a organização da linguagem e do pensamento na hora de elaborar sua pergunta-problema. E, por fim, note se essa pergunta-problema que você elaborou, você tem condições no sentido metodológico de atender. Mais uma vez eu falo, aquela pesquisa que você utilizou no início pode ajudar muito a você compreender essa questão metodológica. Então, você cria a pergunta e essa pergunta já tem que ter uma forma de resposta ou uma fórmula de resposta. E isso vai se dar através da metodologia. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.